Olá pessoal, começa agora o primeiro episódio do Escudo do Mestre. O programa é pra você que queria fazer uma campanha sem magia, mas descobriu que no seu grupo só tem mago. Eu sou o Gil. E eu sou o Bola. Todo grupo de RPG tem pelo menos uma história onde, na hora que vai começar a campanha, você descobre que tem vários personagens da mesma classe, um dos jogadores fez um personagem pirata, e a campanha vai ser no deserto. Ou até mesmo inícios conflituosos, assim, onde os jogadores brigam entre si porque um é paladino da justiça e o outro levanta mortos-vivos e coisas assim. Para isso, existe a Sessão Zero, que é um encontro, como se você fosse fazer uma primeira sessão do jogo antes da campanha começar, que é onde você vai discutir criação de personagem, vai discutir regras da campanha, os limites dela, vai fazer o que a gente chama do contrato social e vai discutir se tem alguma regra da casa, regra opcional ou variante que você quer colocar na sua campanha. O interessante é que o RPG você joga em grupo. Essa é a oportunidade de você construir realmente a sua campanha junto com os seus jogadores, onde eles também vão dar opinião, eles vão trazer ideias, vão trazer conceitos e ter certeza que todo mundo está confortável com aquilo que a gente está se comprometendo em fazer. Afinal, uma campanha exige várias sessões e o que acontece se metade das pessoas não estão comprometidas em ir, esse tipo de coisa? Eu acho que o primeiro passo é você discutir com o seu grupo que tipo de campanha você quer mestrar? Que tipo de história vocês querem contar juntos? Vai ser uma história sobre um grupo de heróis que vai lutar contra um grande mal? É um grupo de bandidos trabalhando para um chefe do crime? É um grupo de rebeldes tentando liberar uma nação de um grande ditador? É a oportunidade de você, inclusive, usar clichê, sabe? A gente quer uma campanha meio Senhor dos Anéis, ou meio Piratas do Caribe, ou algo assim. E na prática é isso mesmo. Chama os jogadores e ó, galera, eu tenho essa ideia, essa proposta, o que vocês acham? E ouve se vem outras perspectivas, se vem outras ideias mais interessantes. E fazendo isso, isso vai informar também a criação de personagem deles. Eles vão saber para que serve essa campanha, vão criar personagens que se encaixam nessa campanha, nesse tipo de história, e com isso eles vão adicionar detalhes que vão deixar ainda mais aprimorada a campanha, vão dar mais detalhes que você não tinha pensado ainda. É interessante que você faz uma média da expectativa de todo mundo, inclusive da sua. Porque eu, por exemplo, quando comecei a jogar RPG, a ficha era um processo secreto. Eu não podia mostrar pro meu colega o que eu estava fazendo, qual era o meu plano. E na verdade é o oposto. O objetivo de você criar essa experiência mais divertida para todo mundo fica muito mais otimizada quando ela é feita em conjunto. Então eu posso falar, ei, eu vou fazer um guerreiro que faz isso. Ah, eu poderia fazer o teu amigo de infância que te ajudava a fazer aquilo. Quando a gente fala em sessão zero e em se reunir, hoje em dia isso não é necessariamente presencial. Você pode muito bem fazer a sua sessão zero no grupo de WhatsApp do seu grupo de RPG ou no grupo do Discord. Você junta com os jogadores, informa o que vai se fazer e acompanha a criação de personagem deles. Uma live, ou até mesmo as próprias plataformas online, como o Roll20 e outras plataformas desse estilo, é o lugar adequado. Eu gosto muito do Discord porque você tem um feedback imediato do que todo mundo está fazendo. E vai ficar registrado ali para se você precisar consultar alguma informação que os jogadores te deram do personagem deles, vai estar registrado ali. Isso é legal porque faz os jogadores se sentirem protagonistas da história. Os personagens deles estão completamente atrelados à história, faz eles estarem se sentindo no papel principal. Porque não tem nada pior do que você jogar uma campanha por 2-3 anos, onde o seu personagem basicamente não importa, ele é só um coadjuvante na história ou dos outros jogadores, ou pior ainda, a história do mestre. Você como mestre, se liga nos próximos vídeos que vão vir pro canal, que a gente vai discutir esse assunto. Facilita a sua vida no futuro na hora de pensar, de idealizar como deixar essa história realmente amarradinha, assim, na essência de cada um dos personagens. Outra coisa que é bem importante da gente fazer é discutir as regras do jogo. Que tipo de regra? Vai importar o peso do seu inventário, o que você está carregando para essa história? Sim ou não? Vai ter alguma regra específica? Vai ter alguma regra diferente na criação de personagens? Tem alguma coisa que eu gostaria de trocar ou não nas regras? É muito importante fazer isso antes do jogo começar. E olha como que isso se encaixa direitinho com o que a gente tem falado. Porque, às vezes, um sistema ou outro, ele meio que te força a ir para um caminho, a ter um certo comportamento, ou colocar tendência em personagem, em divindade, um jeito específico de como agir. Quando você alinha essas coisas, você pode, galera, aqui nesse mundo as divindades elas não têm tendências,
os jogadores, os paladinos de tal divindade podem se comportar dessa ou daquela forma. E não só isso, porque se você vai mudar uma regra no jogo, os jogadores têm que saber, não tem nada pior do que você montar o seu personagem ou tiver uma ideia de ação baseada numa regra para chegar na metade da sua ação e o mestre falar, não é assim que funciona nessa mesa. O jogador vai acabar sentindo que você está roubando no jogo para prejudicar ele. Então, se você acha que tem alguma regra que tem que mudar, antes do jogo, chega e fala, eu vou mudar essa regra para funcionar desse jeito. Um exemplo, a gente estava jogando numa campanha muito focada em exploração, né? Onde se perder e procurar comida era algo importante para a narrativa. O problema é que 2 desses personagens tinham habilidades. Um fazia o grupo não se perder e o outro conseguia achar a comida automaticamente. Então, eu conversei com eles, porque eu achava que isso ia tirar um pouco da experiência da história, e a gente mudou a regra para eles ficarem muito bons em ou encontrar comida ou achar o caminho, mas não ter sucesso automático. Eu fiquei desapontado quando isso aconteceu, um dos personagens era o meu. Mas, depois eu percebi que o jogo de sobrevivência, onde que você tem que colocar algum esforço para sobreviver, é muito mais divertido do que você ter um superpoder incrível que depois, em termos de jogo, passa a não fazer mais diferença, porque é automático, não vai faltar comida, não vai faltar lugar para onde dormir, esse tipo de coisa. Então, você alinhar essa expectativa é muito bacana, ajuda as pessoas a pensarem como os personagens vão se conduzir numa mesa, como que eles vão se posicionar, quais são os comportamentos, as estratégias que eles vão utilizar juntos. E vai ajudar também depois que você informa que aquela habilidade não vai funcionar daquela maneira, dá uma chance pro jogador antes do jogo começar, modificar a ficha dele para fazer algo que ele queira melhor. Ou até mesmo um outro personagem completamente diferente. Durante a sessão 0 também é importante a gente discutir que sistema que a gente vai usar, se a gente vai usar um cenário pronto ou não, ou até se vai usar uma aventura pronta ou não. Conversar com os jogadores e ver se eles vão gostar. Pro grupo do Gil, agora eu tô mestrando uma aventura no cenário de Eberron. Então, antes de começar, quando eu fiz a sessão 0, a gente não fez a sessão 0 presencial, eu apresentei o cenário um pouco pra eles e perguntei que tipo de personagem eles queriam fazer. Cada um foi me dando pequenos detalhes vagos do personagem e eu fui adicionando detalhes daquele cenário para ver se eles se interessavam para já criar um personagem que se sinta vivo naquele cenário, que não é um extraterrestre que chegou naquele mundo sem conhecer nada. Foi uma experiência muito positiva ter feito isso, ter conversado sobre o que as outras pessoas estavam fazendo e como integrar elas na mesma aventura. Outra coisa que pode ser muito interessante é já discutir. Vocês se conhecem? Vocês são irmãos? Vocês são amigos? Vocês estão se conhecendo na taverna agora? Como é que vocês querem fazer? Para não passar 2 horas da primeira sessão de jogo sentados na taverna, um com vergonha de falar com o outro, ou naquela enrolação para começar a aventura. Especialmente porque tem alguns clichês do cara mal que tá no canto, escondido, que não fala com ninguém, ele não confia em ninguém. E, sabe, você vai ter que flexionar muito a sua energia para tentar motivar esse cara a andar junto. Assim você já simplifica. O grupo de RPG é um grupo. Se fosse uma campanha individual, cada um jogaria sozinho. Então, a economia essa dor de cabeça para você, para os jogadores, vai ficar muito mais leve, vai ficar mais simples na hora de dividir tesouro. Inclusive, essa é uma das coisas interessantes de discutir. Como que a gente lida com questão de tesouro, como a gente lida com questão de humor, até mesmo a lealdade entre os personagens. Vai discutir basicamente a tendência do grupo, né? E como é que vai gerar as recompensas. A gente falou bastante das coisas dentro do jogo que uma sessão 0 é útil. Mas a gente também pode falar da relação entre os jogadores, não só dos personagens. Como é que a gente pode usar uma sessão 0 para melhorar a relação entre os jogadores e entre os jogadores e o mestre? Você sabe que quanto mais o tempo tem passado, quanto mais velho eu tô ficando, mais raro tem sido as ocasiões que eu posso me reunir com os meus amigos. E muitas vezes isso se tornou, aliás, isso pra mim é muito mais importante do que o próprio jogo em si. Ter essa conversa antes torna essa experiência de quando eu estou com eles muito mais legal. E evita pequenas desavenças, pequenos desgastes que não precisavam existir. Então o que a gente costuma fazer? É algo que no meio do RPG é chamado de contrato social. E o que é? Parece algo formal, parece que tem que assinar 2 vias e reconhecer no cartório, mas não. É simplesmente uma conversa, onde você vai conversar com o grupo
o que a gente como pessoas, esquecendo o personagem, esquecendo a história, como pessoas a gente quer limitar nessa sessão de jogo ou nessa campanha. Uma coisa que você, como mestre, que está completamente concentrado em sistema, em rolagem de dado, em mecânica, e como que as coisas vão acontecer, não esqueça que o personagem só existe através do jogador. E se esses jogadores se sentem desconfortáveis com certos assuntos, com certas situações, também é seu trabalho criar essa experiência, otimizar essa experiência para que ela seja a mais confortável possível para todo mundo. Por exemplo, eu já tive mesas onde os jogadores ficavam muito desconfortáveis em relação pessoal entre personagens, tanto relação amorosa quanto sexo, esse tipo de assunto. Então nessa mesa, nada disso existiu. Ao mesmo tempo que com outro grupo de amigos, eles gostavam muito de usar a mesa para jogar algo como Mass Effect ou Dragon Age para realmente ganhar um namorado dentro do jogo e seguir ter uma relação e criar essas conexões. Para cada grupo você vai conversar com eles se eles gostam ou não dessas coisas, perguntar o que eles querem ou não ali dentro e vai adicionar isso na história. Principalmente colocar assim bandeirinhas de aviso em situações que são mais sérias. Quais são as coisas que as pessoas não querem falar no jogo? A gente não conhece a história de todo mundo que tá ali convivendo com você. Tem assuntos onde as pessoas têm alguma limitação, não querem conversar, não querem falar. Pode ser alguma coisa sobre preconceito racial, causas de sexualidade ou não. Se a pessoa já passa por problemas na vida pessoal, já tem que sofrer e já tem que aguentar o preconceito na sua vida pessoal, provavelmente ela não vai querer passar por isso dentro do mundo de jogo. Então mesmo que faça sentido histórico ou que faria sentido para aquele NPC ser preconceituoso, se o seu grupo não acha divertido, não quer contar esse tipo de história, ignora. O mais importante não é o que é verossímil, é o que é agradável para o seu grupo. Exato. Lembrando que o grande objetivo desse jogo é a diversão de todo mundo. Claro, inclusive da sua. Mas eu tenho certeza, como criador, você, quando está contando uma história, vai trabalhar muito melhor, vai produzir muito melhor a partir das limitações que são impostas para você, do que simplesmente fazer aquilo que vem, o primeiro instinto, aquela primeira vontade de criar alguma coisa. E os nossos personagens, eles são avatares do nosso subconsciente de uma maneira ou de outra. Então os traumas que a gente carrega, eles podem se refletir no jogo e pode ser uma situação extremamente séria. Então, a gente não precisa ir por esse caminho, é simplesmente evitar e criar outras situações mais divertidas. E para fazer isso de uma forma segura e agradável para todo mundo, existem algumas ferramentas e alguns objetos que a gente vai deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Uma delas é você fazer uma lista de assuntos e antes do jogo entregar para os jogadores, e eles podem fazer isso de forma pessoal, se eles estão desconfortáveis de fazer isso na frente dos outros jogadores, você só entrega uma lista de assuntos para esse jogador e ele vai marcar se ele tem ou um limite leve, que é onde eu não me sinto muito confortável, mas podemos tocar nesse assunto de vez em quando, ou um limite pesado onde ele fala, não, eu não quero nada sobre esse assunto em momento nenhum. Preste atenção nos seus jogadores quando você estiver descrevendo as cenas e veja qual é a reação deles. Você vai sentir, se a sua atenção estiver mais focada na resposta que as pessoas estão te dando do que na história que você está tentando contar para eles, o uso dessa empatia vai criar uma experiência muito mais legal para você como mestre também. Porque a gente chama de contrato social, não quer dizer que ele está escrito em pedra. A gente pode sempre revisitar ele. E às vezes pode acontecer do jogador ficar desconfortável no meio do jogo de te avisar que algo está incomodando. E para isso existe uma outra ótima ferramenta, que é comumente chamada de carta X, que é o quê? Pode ser uma carta ou um objeto, algo que você estipula antes do jogo, que esse objeto vai sinalizar que alguém está desconfortável. Então, por exemplo, eu estou narrando uma cena e tem algo que deixa um jogador desconfortável, mas ele não se sente confortável de interromper a cena para falar isso. O que ele faz? Ele pega aquele objeto, que nesse exemplo é uma carta vermelha, e só levanta. Eu vou ver isso e na hora, naturalmente, eu só vou desviar desse assunto que eu estava entrando. E isso vai fazer com que ele não se sinta prejudicando a cena, mas vai evitar o desconforto também. Dificilmente isso vai acontecer num grupo que você já conhece, que você tem intimidade, mas é interessante você usar isso quando estiver trabalhando com novos jogadores, em uma situação de um evento, por exemplo, ou algo assim. Uma coisa interessante também de discutir nisso, outros comportamentos, como palavrão, bebidas alcoólicas, fumar,
Comida, tem gente que não gosta. Exato, barulho, até o mesmo nível de humor, o nível de off, assim, quando você não tá ali totalmente imerso, interpretando seu personagem, isso pode não ser divertido para algumas das pessoas. Então, quando você alinha, todo mundo já sabe mais ou menos o que pode esperar uns dos outros. Eu, por exemplo, comumente a gente tem uma mesa bem descontraída, onde a gente fica falando piada, pode a qualquer momento fazer um off pra fazer uma piada ou fazer um comentário. Tem comida em volta da mesa, tem refrigerante. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de bebida alcoólica durante o jogo. Não que eu queira impedir, se alguém quer tomar uma cervejinha, é claro, mas tem um limite. Eu já tive experiências onde o jogador estava tomando um Cuba, estava tomando vodka durante o jogo, começou a ficar embriagado e começou a atrapalhar a sessão. Isso fica chato, porque você vai ter que pedir pra alguém parar de beber, você não é mãe daquela pessoa. Ou não sei como é que é no seu grupo. Se você joga com seus filhos, deixe nos comentários. Mas fica chato, você vai ter que repreender alguém que por estar fazendo isso. Então já conversa, quer tomar uma cerveja? Toma, mas vamos tentar não ficar bêbado enquanto tá jogando. São só 4 horinhas, você enche a cara depois. Ok, se você tem 16, 17 anos de idade, a gente tem um grupo que já joga 15 anos, todo mundo é adulto, formado, com carreira, então há esse tipo de situação. É claro que se você for menor, a gente definitivamente não faz isso, cara, você não precisa, você tá se divertindo jogando, pra que você vai querer beber? E a gente não quer ir preso também. Eu prefiro viver a experiência através da minha imaginação, eu não sinto a necessidade de fazer isso. Então, eu recomendo que esse assunto fique bem claro se você tiver um grupo maior que joga com você, para que isso não gere conflito, principalmente se você tiver pessoas mais jovens envolvidas também no grupo. E quando entra um jogador novo, como é que a gente faz? A sessão 0 já aconteceu? Bem, eu acho que é simplesmente ter uma conversa e deixar claro quais são as coisas o que a pessoa pode esperar do grupo. Isso. Eu, por exemplo, na nossa próxima sessão da campanha de Eberron, vai chegar um jogador novo. Então eu já conversei com ele, eu sei que personagem ele quer fazer, eu sei em que ponto a história vai chegar nessa próxima sessão, então eu já estou pensando como encaixar esse personagem com o grupo. E é bom quando chega um jogador novo, você já conversar com ele, já pensar em por que ele está entrando, por que a vida dele, o destino dele vai se conectar, vai se cruzar com o destino do grupo. Essa campanha, por exemplo, o meu personagem ele já estava no universo, eu já estava jogando quando outras pessoas vieram fazer parte. E essa adição transformou a minha história, estava muito alinhado com o que o meu personagem já queria fazer. E ficou muito interessante, ficou muito legal e muito mais divertido porque tenho mais amigos para jogar comigo. Por quê? Porque eu sei o que eu posso esperar de cada um deles. Eu sei o estilo de jogo que eles gostam, eu sei o quanto de exploração, o quanto de interpretação ou o quanto de aventura em geral que eu posso esperar das nossas sessões de jogo. Nós gostamos muito dessa comunidade de RPG e a gente está muito feliz de estar aqui conversando com você sobre isso. Então, vem fazer parte do nosso time, se inscreva aqui, deixe comentário, conversa com a gente que vai ser um prazer. E provavelmente no futuro nós teremos uma playlist com todos os nossos assuntos do Escudo do Mestre. E outros programas, talvez mais focados em jogadores, não sei, talvez. Diga o que você quer assistir. Esse foi o nosso primeiro Escudo do Mestre. E a gente queria saber o que já aconteceu de engraçado ou de estranho quando você não fez uma sessão 0. Geralmente as pessoas têm histórias muito em comum sobre isso e são muito engraçadas. Fique à vontade para dar qualquer feedback sobre o que a gente está conversando aqui. Nós vamos trazer conteúdo toda semana para mestres, para novos jogadores. Clique no botão de se inscrever e toca no sininho para você poder saber quando a gente tem um vídeo novo. E a gente se vê então na semana que vem aqui no Escudo do Mestre. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. E quando você estiver falando com os jogadores e mestres, você pode olhar e conversar com o povo. É um bate-papo a 3. Tá. Ok? Homenagem. E... Eu sou o Gil. Você quer ser o Bola ou o quê? É verdade, é o Bola. Eu sou o Bola. Eu sou o Gil.